Olá, que bom tê-lo conosco nesta tarde. Eu venho aqui para agradecer se você está conosco mais uma vez. E se você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos aí no nosso terceiro sábado de parceria entre a Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha e a Sinodal Unido de Safes, no mês da família. Mês este, onde estamos trazendo várias palestras pertinentes aí à nossa atuação enquanto família. Eu quero que você me diga de onde você está falando e de qual igreja você faz parte. Interaja conosco aí pelo chat. Eu sou a Daniela Gabriel, eu sou membro aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha, eu sou secretária presbiterial da pessoa idosa do Presbitério Pirituba e sou secretária de Ação Social Sinodal Unido de Safes. E é um privilégio estar mais um dia aqui com cada um de vocês. Eu vou passar a palavra agora para a nossa presidente sinodal, que dará a sua saudação. Graça e paz a todos. Sou a Eliane Gomes, presidente da Sinodal Unido. Mais um sábado aqui juntos. O mês de maio, o mês que comemoramos aí o mês da família. Tivemos nesses dois últimos sábados palestras enriquecedoras e hoje, com alegria, ouviremos a doutora Evelyn, onde trará para nós esse ensinamento que é a mulher virtuosa e a ansiedade. Com certeza, um tema bem propício para os dias de hoje, dias que nós temos vivido dificuldades com a pandemia, e com certeza será agraciados com essa palestra da doutora Evelyn. Assim também temos aí mais 2 sábados pela frente, com temas maravilhosos, com o reverendo Joselmar falando sobre a família, o reverendo Ademir também trazendo aí sobre criação de filhos. Então, eu creio que aqueles que nos assistem, com certeza, terá aí um grande presente. Conto com a presença das famílias presbiterianas e juntas aqui ouviremos a doutora Evelyn, com certeza, ao final desse trabalho, dessa palestra, sairemos enriquecidas com esse ensinamento. Deus nos abençoe, Deus abençoe a vida da doutora Evelyn e tenhamos aí, meus queridos, juntos nesse grande aprendizado. Deus nos abençoe. Isso mesmo, querida presidente. E para você que não nos acompanhou nos 2 primeiros encontros, é só buscar aqui no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha. Nosso primeiro encontro foi com o grupo Tributai, aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha, que trouxe louvores e adoração ao nosso Deus. O segundo foi o presbítero João Marcos, que é economista e advogado, que falou sobre saúde financeira em tempos de pandemia. E agora passaremos aí para o nosso louvor desta tarde, com a família Gama. Ângela Gama no vocal e Marcos Gama no piano. Desfrutar do amor de Deus, você e sua
Que bênção de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. E agora passaremos a palavra para a nossa querida irmã Ângela, que apresentará a nossa palestrante desta tarde. Boa tarde, meu nome é Ângela Gama, eu sou presidente da Federação Aliança. Hoje nós teremos a palestra com a doutora Evelyn Souza, psicanalista. Ela irá falar sobre a mulher virtuosa e a ansiedade. Depois da palestra, vocês, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar no chat da igreja, que assim que possível ela irá responder. Boa palestra a todos. Olá, eu sou a Evelyn. Uma breve apresentação. Eu sou bacharel em teologia, 20 anos, sou psicanalista, faço uma graduação também em investigação forense e perícia criminal para agregar conhecimento na área da psicanálise. Atualmente, mais ênfase estudando a psicanálise, em virtude de vários motivos aí ligados à necessidade. Sem demora, vamos lá? Fui convidada para falar sobre o tema Ansiedade e a Mulher Virtuosa. E é um tema bastante interessante, eu queria pensar com você durante os próximos minutos sobre isso. E queria pensar sobre a questão seguinte, e bem interessante. Primeiro a gente vai dar uma dividida aqui e entender a mulher virtuosa. Quem é a mulher virtuosa? Todo mundo escuta muito, né? Provérbios 31, tá lá. Quem é a mulher virtuosa? 31, de 10 a 31. Então, nós sabemos que foram conselhos dados pela mãe de um rei, né, do rei Lemuel, e vem uma lista enorme de coisas que são relacionadas a essa mulher virtuosa. Não vou falar detalhes, porque eu tenho certeza que você conhece bem, você escutou diversas pregações com relação a isso, mas a gente vai citar algumas coisinhas, como era uma mulher empreendedora, ela era uma mulher dedicada, cuidava da sua família, cuidava do seu esposo, ela fazia artesanato, ela fazia compras. Nossa, ela era uma mulher, uma multimulher, de multitarefas. E além de sabedoria, e o principal de tudo, ela era temente a Deus. Então essa é a principal característica da mulher virtuosa, é uma mulher que teme a Deus. Então, essa mulher que teme a Deus, ela cuida da sua família, ela faz bem à sua família e não mal. Então ela cuida de detalhes, e todos os detalhes relacionados a uma família, e independente da idade que isso começou, tá? Quando eu penso também nessa mulher virtuosa, eu preciso pensar no contexto, na história de quando foi escrito esse texto. Então, esse texto foi durante o reinado do rei Salomão, e aconteceu durante a história de Israel, faz parte do pacote da história de Israel, dos livros da história de Israel, na qual... E isso, por mais antigo, ainda algumas coisas existem na atualidade. A mulher era propriedade do esposo, ela não tinha direito de fazer escolhas, né, do seu noivo, não tinha, a escolha era do noivo, e às vezes até o noivo mesmo já tinha aquele casamento arranjado, né, que os pais já tinham conversado quando os filhos eram crianças, então aí o noivo tem que honrar o compromisso que o seu pai já tinha feito. Ela tinha que ser extremamente fiel, e as penalidades da mulher, ela dava direito à pena capital, se ela não cumprisse ou fosse pega em algum tipo de ato dessa forma. Além do repúdio, o homem simplesmente podia, não quero mais você. Era mais ou menos isso. Por algumas coisas era muito fácil, além de que naquela época nós víamos a questão do homem ser bígamo, né, de ter outras esposas. Ela não podia ser cumprimentada por outro homem. As casas, elas tinham janelas pequenas para que os homens na rua, quando passassem, não enxergassem a mulher, porque dentro de casa ela não precisava ficar usando a burca, o lenço, então tinha esse cuidado.
não era uma vida muito fácil, né? E é uma história, um contexto no Oriente Médio, como eu falei, persiste, tem algumas mudanças. É interessante que a vestimenta ali, a burca, não o padrão, né? Mas não é isso o nosso interesse aqui. Quando eu penso nisso, eu tenho que pensar, então, aconteceu lá, e eu tô aonde? Eu estou no Ocidente, tá? E como que é a questão essa diferença? Então, eu tenho que lembrar que, além de uma questão geográfica, tem outras questões, usos e costumes. Há alguns anos atrás, claro que houve evolução, mas isso que eu tô falando aí tem menos de 20 anos, a mão direita, ela era considerada impura, era uma mão que era usada como papel higiênico. Então, as demais coisas eram feitas, as pessoas cumprimentavam com a mão esquerda, porque a mão direita era impura. Nós no Brasil não temos essa questão. Há muitos anos, o sabuco foi abolido, a palha de milho foi abolida. O contexto que eu nasci, eu sei da palha, do sabugo, porque as pessoas comentam. E por causa da história mesmo, porque graças a Deus não tem essa fase, né? A alimentação, então, tem as suas diferenças. As vestimentas, como eu falei, né? A mulher brasileira, ela não tem essa limitação, né? Tem a liberdade, eu não quero também entrar na questão aqui desse mérito da liberdade. A mulher brasileira, mais específico, em 27 de dezembro de 1933, durante o governo de Getúlio Vargas, foi instituído o voto feminino. A mulher passou a ter o direito de votar. Várias mulheres lutaram para isso e uma muito famosa e teve o seu marco foi a Chiquinha Gonzaga, e que celebrou, e tem alguns memoriais hoje que citam ela durante essa luta do sufrágio, né, que é o voto. A mulher, ela poderia votar, até solteira ela poderia, mas ela tinha que ser emancipada, teria que ser maior ou idônea. Então, mulheres que tivessem outras qualidades que não se adequassem, não entravam. O voto, então, não era uma coisa para todas as mulheres, eram para algumas mulheres. Então, a mulher brasileira também sofria humilhações, sofre. Temos a lei da Maria da Penha aí, que é uma lei de proteção feminina. Tem a lei porque houve necessidade. A mulher, ela, durante muitos anos, não tinha também direito de escolher quem seria o seu cônjuge, não tinha direito a estudar. A minha avó conta que quando ela tinha estava na 4ª série, o meu bisavô falou para ela que ela já sabia assinar o nome dela, então já não precisava mais ir para a escola, e tirou, e ela foi trabalhar como qualquer outra criança naquela época. E é interessante que até mesmo a qualificação dos professores naquela época era totalmente inferior do que se tem hoje. Mas tá, os anos passaram, as mulheres ganharam independência, conquistaram profissões que diziam que eram dos homens, são diretoras, são empreendedoras, têm sucesso, tá? Tantas coisas foram acontecendo, e daí? Então vamos contextualizar. Temos a mulher oriental, a mulher ocidental. 2 países diferentes, então vamos afunilar. Por quê? Quando a gente faz a contextualização, primeiro, não é pecado. A contextualização não vai desqualificar a Bíblia, não vai desqualificar as orientações, a essência e nada. E eu vou dar um exemplo de uma contextualização que nós sabemos muito bem. Em Corinto, nós temos a orientação que a mulher deveria usar lenço na cabeça. Ou então, não cortar o cabelo. Por quê? Porque as mulheres consideradas da vida, elas tinham o cabelo raspado. Era uma forma de diferenciar. Opa, aquela ali não podia andar em público, não poderia estar aí em um lugar ou outro
só na ralé, na parte que era destinada para elas. Então, se a mulher se convertesse, mudasse de vida, eles falam, coloca, porque assim você vai ser diferenciada. Nós não temos dentro da igreja o costume mais dessa prática, e quando eu falo mais, porque algumas igrejas durante muitos anos ainda permaneceram, em virtude de que olhar o contexto, era só uma questão de diferenciação, né? Não estou dizendo que estava certo ou errado, mas era uma questão do costume, tá? Porque quando eu falo certo ou errado, eu estou julgando, eu não sou juíza, não sou Deus. Então essa mulher, ela teme ao Senhor, né? Essa mulher virtuosa está em todos os cantos do mundo. Essa mulher virtuosa aí é você que está me ouvindo, é você que tem lutado, é você que tem a sua história. E a história da mulher virtuosa, ela começa quando ela também era criança, independente dela não ter crescido num lar cristão ou não. A noção disso sempre vai ter a essência, todos nós temos. Então, ela, no fundo, ela sabe que existe alguma coisa. E esse é o mover de Deus na vida das pessoas. Então, ela teme ao Senhor a partir do momento que também ela demonstra obediência em honrar os seus pais, em respeitá-los. Aí essa menina vira adolescente, casa, e ela continua ainda cuidando da sua família de uma maneira mais indireta, e agora cuidando da sua nova família, seu esposo e em algum tempo seus filhos também. Só que essa tarefa começou a ficar bastante pesada, né? Ficou dupla, porque agora, em contexto de Brasil, as coisas são diferentes. Então ela começou a ficar sobrecarregada. Na igreja ela começou a ganhar espaço também. E isso é um detalhe importante, porque às vezes a mulher que ganhou espaço, ela sofre preconceito, porque na igreja quem fala é o homem. No grupo, na minha turma de faculdade, a minha turma de faculdade foi uma turma muito grande, e 50% por 50%, literalmente. Literalmente não, a gente ainda zoava, que se duvidasse tinha mais menina do que menino. E uma vez a gente teve uma palestra lá muito específica de uma doutrina, e a mulher falando de uma certa maneira, vocês são tudo, ninguém, não deveria ter uma mulher aqui, né, fazendo teologia. Tipo, fizesse educação religiosa, mas teologia não. E a gente precisou questionar, dizer, opa, mas você veio aqui, então você veio no lugar errado, porque aqui não existe o curso de educação religiosa. Embora estudemos, faz parte da grade, mas não é um curso de educação religiosa. Aí precisou ela se desculpar e ver que o preconceito vem às vezes da própria mulher, nem sempre vem só do homem, não. Então, as coisas não mudaram, só se adequaram. E a mulher agora ela sai de casa para ajudar no sustento da família, para junto com o esposo sustentar, para não deixar somente nas costas dele. Em alguns casos, e você sabe que eu tô com razão, é de mulheres que sustentam o seu lar porque o seu esposo perdeu o emprego. Ou nesse contexto de pandemia, em que muita coisa mudou e abalou. E não tem mal, não tem problema com isso, não tem, isso é normal. Só o que não é normal é que agora ela ficou numa jornada dupla, tripla, quádrupla. Ela tá lá, vai e volta, faz isso. Ela chega em casa e começa a sua luta. Não tem aquela questão de dizer, vou chegar em casa, tomar um banho e me esticar. Não, a grande maioria começa a fazer as coisas. A Lene coloca a roupa na máquina, que amanhã cedo eu vou estender, e que eu vou deixar num lugar específico, quando eu voltar eu vou recolher, daí eu dobro, o final de semana eu fico fazendo faxina, daí eu deparo que eu preciso olhar para as minhas unhas e caramba, segunda-feira tem que estar apresentável. Eu vou lá atrás da estética porque eu preciso fazer isso. E porque se eu não fizer também vão dizer que eu sou desleixada. Olha só, que sobrecarga, né? E agora, com toda essa sobrecarga, os maridos, os esposos perderam um pouco de seus cafunés dessa forma. E hoje a mulher é tida, você é surtada, você só cuida de casa, você só faz isso, só faz aquilo. Mas ela sabe a necessidade. Existe, claro, alguns exageros,
mas a grande maioria está tentando fazer as suas atividades, cuidar da sua família de uma maneira tranquila. E com isso tudo começou a gerar essa angústia e começou a gerar ansiedade. E aí a outra coisa que eu quero falar, e é extremamente importante, sabemos que cerca de 10% da população brasileira sofre ansiedade. A grande maioria são mulheres, mas crianças também podem apresentar esse sintoma. E se tratado quando criança, se torna um pouco mais fácil. Mas infelizmente o diagnóstico na criança ansiosa quase não é feito. E quando eu falo tratar, não estou dizendo somente medicamento não, tá? Então, o que seria a ansiedade? A ansiedade, ela vem muito próximo do medo. O medo que alguma coisa aconteça. Então, eles caminham juntos. Qual que é a diferença? Eles são normais. E são normais como? Eu tenho medo. Todo medo é anormal? Não, eu vi uma cobra. Eu vou me mandar, não vou enfrentar. Não sei se ela é venenosa, eu tenho medo. Perfeito, instinto de sobrevivência. É um medo que garantiu a sua sobrevivência. Positivo. Ansiedade positiva. Amanhã eu preciso fazer uma prova. E eu vou estudar um pouco mais. Porque eu tenho que ter uma boa nota, uma boa qualificação para poder conseguir esse emprego. É uma ansiedade natural, não tem problema. Quando ela sai desse nível, ela começa a ser um pouco prejudicial para se tornar prejudicial e patológica. E ela vai associando a outros sintomas e começam então a ter essas diferenças. Esse medo passa a ser irracional, é um medo patológico. É uma ameaça que para mim é real, só que ela é inexistente. Que eu até consigo ter a noção de que ela é inexistente, só que eu tô morrendo de medo. Eu tenho pavor. E a ansiedade, ela tá ligada à antecipação de uma ameaça futura. E uma coisa que eu nem tenho ideia. Por exemplo, agora eu tô com medo que vai cair um raio de uma tempestade e que vai cair em cima da minha casa. Tá? Raios não caem assim, do nada. E se não tem nem sinal de chuva, né? Então, são algumas coisas dessa natureza. É bem futilzinho, bem simplesinho a colocação que eu tô colocando. É para entender mesmo, porque quem sofre ansiedade vai dizer que é um dos piores sentimentos que existem. É a questão de você deitar, fechar os seus olhos para dormir e planejar o seu dia seguinte, e o dia seguinte, e o dia seguinte. E começar a pensar que você não tem dinheiro para você pagar as contas, ou a conta que você esqueceu, e você não consegue fazer as coisas, e você tenta fazer um monte de coisa e não vai dando, e não vai dando, vai dando. Essa ansiedade, ela já está bastante complicada, né, na vida da pessoa. E começa a viver dessa forma. Eu acho muito legal, muito brilhante quando se fala que a diferença é entre ansiedade e depressão. Excesso de futuro, a ansiedade, pensar demais naquilo que não está na minha mão. E depressão, excesso de passado. E a conclusão que o presente é o presente. Se eu viver a ansiedade, o hoje já é passado. Se eu viver a depressão, o hoje é futuro. Ou seja, não foi vivido. E se é presente, deveria ser vivido como um presente, como uma dádiva, como uma respiração. Precisa ser de observação no diagnóstico da doença. Eu não faço diagnóstico. Recomendo que a pessoa sempre vá procurar um médico, de preferência um médico psiquiatra, que é especialista nessa área, e ele fará o diagnóstico, assim como o tratamento adequado. O tratamento com terapia, com a psicanálise, é um tratamento que ajuda muito, muito, muito. Mas eu queria só fazer essa observação. Dentro do DSM, o DSM é um manual bastante importante dos transtornos psiquiátricos. Nós utilizamos ele como identificação, não para diagnóstico. E ele coloca 9 tipos de diferentes situações que envolvem transtorno de ansiedade.
E eu não vou citar, não é interessante, porque não vai fazer diferença para o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é falar sobre essa ansiedade. E se essa ansiedade, como que eu posso viver com ela, como que eu posso ser uma mulher virtuosa. Puxa, a mulher virtuosa fica doente? Bom, eu acredito que personagens bíblicos ficaram doentes. Se personagens bíblicos ficaram doentes, quem sou eu? Quem é a mulher virtuosa que não vai ficar? Ela sim, ela vai sofrer problemas, ela vai sofrer tristezas, ela luta para ter o seu lar em ordem e isso gera essa ansiedade. E ela ainda luta porque ela vive naquela questão, poxa, Deus colocou nas minhas mãos, então eu preciso fazer o melhor, dar o melhor. Ela tem medo de perder a sua família. Então, quando a gente fala em ansiedade, tem que observar uma coisa. As pessoas logo colocam na cara, a Bíblia diz que não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo suas queixas sejam colocadas diante de Deus. Tá, perfeito, correto, não discordo. Daí vem o contexto de Mateus, fala, não se preocupeis com o dia de amanhã, pelo que é a vez de comer ou beber. É interessante, olha as aves, os lírios, tá, beleza, excelente. Só que quando a gente olha isso, tá falando uma coisa bastante específica. E aquele que sofre ansiedade, ele não escolheu dizer assim, olha, eu tô pensando bem, eu vou escolher, como a gente vai lá no guarda-roupa, abre, essa é a doença que eu quero ter. Eu vou ter ansiedade a partir de agora e pro resto da vida, né? E vai viver feliz para sempre. Não, não é assim. Quem sofre, padece. E quem sofre também sofre a questão da culpa. E quem sofre, sendo cristão, ainda sofre pela culpa, sofre porque ele é condenado, sofre porque as pessoas têm preconceito contra eles. E eu faço aqui uma pequena observação. Muitas vezes o meu preconceito para com tamanha doença impede que a pessoa, porque ela tem vergonha, tem medo de se expor, vá procurar tratamento. Ou que venha conversar comigo como pessoa, não estou dizendo aqui a profissional, não estou dizendo aí a fulana, ela não vem conversar porque ela vai dizer, você precisa ter fé, você não está tendo fé, você não está orando. E então ela não procura tratamento por causa disso. Então sabe que o seu preconceito pode contribuir para a morte de pessoas, porque infelizmente o que tem acontecido, a depressão é uma causa de muita morte e de suicídio e a ansiedade não deixa de ter, não ser estatística aqui, mas a ansiedade, as coisas que ela causa, né? E aí tem situações, tem crises de ansiedade que parece que a pessoa está infartando, tá? Que dói, que é pesado, que é difícil. Então eu tenho que olhar essa questão da ansiedade como uma doença. Uma vez eu falei que a questão que a pessoa vai ter que tomar remédio para diabetes o resto da vida, tudo bem, né? Ela não optou por ter diabetes, mas ela optou por ter ansiedade, então ela vai ter que se virar com a ansiedade. Puxa vida, né? Não é assim. Ela não optou por ter essa ansiedade e talvez ela tenha que tomar um remédio de manutenção por muitos anos, talvez a vida inteira, dependendo do tipo de ansiedade e dos estragos. E detalhe, a ansiedade ela vem fazendo estragos, porque é gastrite, é coração, é perna, são unhas, são tiques nervosos que acabam surgindo também. Então tem que ter um pouco de atenção. Então, quando a gente olha na Bíblia esse tipo de ansiedade, esse tipo de situação, não é uma questão de não acreditar no que a Bíblia diz e de não estar vivendo. E eu posso colocar assim diante de Deus. E um exemplo que eu quero pensar disso é quando Jesus estava no Getsemane. Olha o que ele estava acontecendo, o que ele estava passando. E ele falou para o próprio Deus, olha, se possível, passa de mim esse cálice. E detalhe, tá? Ele tinha uma missão muito específica. E Deus não tirou. E Deus não tirou dele também a angústia. Né? Naquele momento, ele sabia o que ia acontecer. E o seu terror foi tão grande que ele sangrou sangue. Lá em Lucas 22,
42 e 44 vai falar sobre isso. Seu suor era sangue. Esse fenômeno, ele é chamado de hematidrose. O nervoso causa o rompimento das veias capilares e o sangue se mistura ao suor sendo excretado. Agora imagina o tamanho do desespero, da ansiedade, da tristeza ou qualquer coisa. Eu não estou tentando aqui colocar em Jesus dizer que ele tinha uma depressão. Não estou querendo dizer isso. Longe de mim. O que eu estou querendo dizer é que ele sabe exatamente o que ele sentiu naquele momento. Todo medo, todo pânico, todo pavor e etc. E que se isso foi permitido estar na Bíblia, é porque tinha algum objetivo. É saber que o sofrimento existe e o próprio Filho de Deus foi um dos que provou esse sentimento. Então, o que eu posso aprender com essa observação da mulher virtuosa e a ansiedade? É que ela é carne e osso, mas ela continua sendo temente a Deus. E ela é temente, ela ora, ela lê a Bíblia, ela é solidária, ela é bondosa, mas ela é vulnerável também, ela tem seus medos. Nós aprendemos que a ansiedade, ela não é pecado, não é, mas é uma condição que a pessoa passa e como eu disse, que ela não fez essa escolha e ela não precisa ser julgada por causa disso. E ela consegue perceber os sintomas dela. E também a mulher, ela tem uma coisa de empatia muito interessante. E ela consegue perceber nos outros. E ela pode ajudar muito bem outros através da sua própria história. Não é muito incomum acontecer, não. Pessoas machucadas ou com esses tipos de transtornos procuram ajudar outros. E o seu coração continua sendo especial, sendo aquele coração amoroso que tem cuidado, zelo, carinho e etc e tal. Então, pense da seguinte forma, a ansiedade, ela não é ruim, nem sempre. Ela é ruim e não é. Ela tem um momento certo. A ansiedade que vai me permitir garantia de vida, de sobrevivência, ela não é ruim, tá? E ela altera a vida das pessoas que sentem essa ansiedade. Eu falei, e tem alguns que descontam a ansiedade na alimentação. Tem outros que descontam em outros tipos de situações. E a ansiedade, ela tem feito muitos estragos. Não vamos parar de pensar que é uma simples bobeira ou falta de fé, porque não é. É muito sério. E, como eu disse, as crianças podem ter. E ela não é frescura, ela precisa de atenção. Ela precisa de atenção. E agora, nesse momento, queria pensar em algumas dicas. Antes dessas dicas, são dicas também, mas é que você nunca diga para uma pessoa, isso não é nada, tá? Uma pessoa tem crise, vai dizer, olha, meu coração tá disparado. Posso pegar uma água para você? Vou pegar uma água com açúcar. Claro, se a pessoa pode tomar uma água com açúcar, uma aguinha só já é o suficiente. Vai ajudar bastante, tenho certeza. Se for possível, dê um abraço. Às vezes o silêncio, se você não sabe o que dizer, é um ato de sabedoria. Eu achei interessante, alguém me mandou um vídeo e agora não me lembro, mas veio agora a imagem desse vídeo, é que a mãe chegou em casa e do lado de fora a filha estava tendo uma crise de ansiedade, deitada na chuva, em desespero. A mãe desceu do carro, foi lá e deitou junto. Ela não tinha como tirar a ansiedade, mas ela fez diferença ali. Ela disse, olha, eu estou do seu lado. Então esteja ao lado dessa pessoa. E se você conhece e sabe que ela gosta de alguma coisa específica, faça isso por ela. Respeite o pedido. Se ela fala assim, eu quero ficar sozinha, não fica assim, não vou deixar você sozinho. Deixe. Observe. E jamais dê sermão. Jamais. O que ela já está passando é o suficiente. Se você for dar um sermão, dê um sermão de amor. Que sermão de amor é esse? De carinho, de atenção. Expresse. Coloque na prática aquilo que você fala. E algumas dicas que eu queria dar
é o seguinte, numa crise de ansiedade, mas isso não necessariamente uma crise de ansiedade, mas para qualquer pessoa. Respire fundo, né? Aí para aquelas pessoas que são da área de música, a melhor respiração é diafragmática. Então, o pessoal aí da música incentive o povo na igreja e as pessoas no geral a respirarem de forma correta, né? Porque vai fazer bem. A respiração diafragma, ela expande muito mais o pulmão, traz um pouco mais de calma. Tenha momentos de silêncio. As pausas são importantes. Respire, tá? Respire. Dá uma pausa, às vezes, para dar uma volta, né? Que seja uma volta na casa. Para beber uma água, um café, um chá. Tira um tempo para você, tá? E você tirou um tempo mesmo, é parar. Não vou fazer faxina. Eu vou ler um livro que eu quero, que eu tô sonhando. Eu vou assistir um filme que me falaram, né? Fazer alguma coisa legal. Se necessário, chore. Às vezes o choro pode ser bastante libertador, tá? Faça uma coisa de cada vez, por prioridade. Se alguma coisa não deu para fazer, não deu. Aprenda a dizer não e aprenda a não se culpar por não conseguir fazer tudo. Você não é perfeita. Graças a Deus que você não é perfeita. Não controle tudo, porque você sabe que é impossível controlar tudo. Gera mais ansiedade. Seja um pouco mais otimista. Procure ver. É aquela máxima que fala, olhe pro copo. Ele tá meio cheio, meio vazio, dependendo do ponto de vista. Então, se você puder escolher, escolha. Nas minhas caminhadas diárias, às vezes eu pego o céu literalmente de um lado, assim, lindo, azul, um sol querendo nascer, e do lado esquerdo aquele, parece que vai vir o fim do mundo, né? Horrível, cinza, preto, horrendo. Então eu tenho uma escolha. Qual que eu vou olhar? Claro, eu, uma apaixonada do sol, vou ficar olhando pro lado de cá, pra direita. Faz coisas gostosas, dance, brinque, coma. Gente, dançar não é pecado. Eu tô falando aqui uma dança tranquila, né? Um exercício, uma zumba, né? Coma com responsabilidade. Faça exercícios, beba água, toma um banho quentinho, demorado, perfumado. Usa um creme que você gosta. Sinta-se pelo menos uma vez, porque depois você vai querer fazer outras, é a pessoa mais importante da sua vida. E eu vou dar aqui passo duas técnicas para você, para te ajudar, e já entrando nesses minutinhos finais. Pega aquela bolinha pequenininha, bolinha de borracha ou qualquer tipo de bolinha que caiba na sua mão, tá? A técnica da bolinha é muito simples. Você vai pegar a bolinha na mão e jogar de uma mão para outra. Não tem bolinha? O que tem? Uma garrafinha, não uma coisa muito pesada. Fica fazendo isso. Essa distração ela é muito importante. Por quê? Porque não é uma distração simples. Eu não posso deixar a bolinha cair. Então eu vou perder o foco, consigo diminuir a minha crise de ansiedade. É bem interessante a técnica da bolinha. A técnica do cubo de gelo também é bastante interessante. E eu recomendo bastante. Bastante. E tem gente aí que vai dizer, eu sei, né? Pega 2 pedrinhas de gelo, uma em cada mão. É um exercício de pouco tempo, porque se você ficar com o gelo muito tempo na mão, ele queima, tá? Então é pouco tempo. Esse gelo vai começar a derreter por causa de estar na mão. E sinta então esse derreter. Sinta aquela sensação ruim mesmo que o gelo, pelo menos eu acho ruim, do gelo na sua mão. Daquela água descendo, dele diminuindo o tamanho, diminuindo. E pensa que nisso a sua ansiedade também foi. Porque você mudou o foco. E é bastante interessante, geralmente muito eficaz. E a meditação, a Bíblia já falava, né? O salmista falava, medita nela dia e noite. Medita na palavra de Deus. O Salmo 23, ele é bem interessante porque ele fala, e eu não estou dizendo para você abrir lá ou usar como simpatia, não, leia o Salmo como um salmo, né? Importante, tire lições. E o Salmo, hoje nem tanto, mas no passado os médicos falavam, leia os Salmos, está em angústia, leia o livro de Salmos. Salmos
A Bíblia é quase que toda é Deus falando com o homem. No Salmo, a grande maioria é o homem falando com Deus. E ele colocando as suas tristezas, ele colocando todos os seus sentimentos, seus medos, seus anseios, né? Também interesse do assunto. Leia outras coisas, intere, veja dicas, veja técnicas, conheça. Nada melhor que a gente conhecer para a gente enfrentar. É muito legal, é muito interessante. Então, gente, eu espero que tenha sido bastante útil para você esse tempo ele passa rápido, né? Mas você pensar na questão dessa ansiedade, tá? Se você tem alguma coisa que você possa dizer sintoma, vai procurar um médico, né? Deus deixou médicos. Na Bíblia tem Lucas, era médico. Um objetivo tinha, e um objetivo muito interessante, era nós, era o futuro, sabermos. Procure ajuda, procure profissionais. Não viva essa fase sozinha. Hoje, em pandemia, a ansiedade ela cresceu de uma forma assustadora. As pessoas têm medo. E com a ansiedade, eu falei, são mais 9 situações aí, transtornos que, não transtornos exatos, porque as fobias também entram nem sempre como transtornos, que acometem a situação de ansiedade. Então, a fobia social mesmo, medo de público, e a gente fala de uma situação em que é um mundo que está passando, né? E essa ansiedade, ela pode piorar. Nada como uma ajuda, né? Procure ajuda. Tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que todos os dias você olhe para Deus, pro alto, agradeça a Deus, olhe para sua vida e ame-se, tá bom? Fiquem com Deus. Tchauzinho. Queridas irmãs, que bênção, doutora Evelyn, muito obrigada por compartilhar aí tanto conhecimento. E se você tem alguma dúvida, deixe a sua pergunta no nosso chat, que repassaremos para a doutora e assim que ela nos responder, disponibilizaremos aqui nos canais da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha. Infelizmente, o nosso encontro desta tarde está chegando ao fim, mas ainda não encerrou o mês de maio, o mês da família. E os próximos sábados, conto com a presença de cada um de vocês. 22 de maio, teremos o reverendo Joselmar, secretário sinodal, que nos conduzirá falando sobre família segundo o coração de Deus. 29 de maio, reverendo Ademir. Reverendo Ademir é presidente do Sínodo Unido e presidente do Presbitério Unido. Reverendo Ademir vai falar sobre os desafios de ser cristão em tempos atuais para jovens e adolescentes. Papais, jovens e adolescentes, vocês não podem perder. Passaremos agora então ao reverendo Joselmar, que nos conduzirá numa oração final e impetrará a bênção apostólica. Logo a seguir, teremos aí novamente o casal Gama, que nos conduzirá no último louvor, Simplesmente SAF. Foi uma bênção ter você e sua família conosco nessa tarde. E esperamos por você nos próximos sábados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Graça e paz a todos os queridos, graça e paz a todos os amados. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade que estamos tendo ao longo deste mês. Este mês onde nós, como Igreja Presbiteriana, comemoramos o mês da família. E não há nada mais importante neste mundo do que nós vivemos em paz com os nossos lares, em família unida. Certamente é graça do Senhor. E não vivam, queridas irmãs, ansiosas, é isso que vocês aprenderam agora há pouco. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade.
E cada dia o Senhor está ensinando ao seu povo, ensinando à sua igreja como melhor viver em família, olhando todos os lados e todas as áreas que podemos assim aprender na palavra do Senhor a termos vidas melhores, como pai, como mãe, como filhos, né? Meus queridos, na próxima semana nós aprenderemos um pouco mais sobre a família segundo o coração de Deus, olhando como deve ser o relacionamento conjugal, marido, mulher, como deve ser o procedimento dos filhos e dos pais também, obviamente, não é? Por isso que realmente você esteja participando, esteja aprendendo, porque eu tenho certeza que você deseja que a sua família viva em paz, viva em união e seja constantemente abençoada com a graça do Senhor. Nós vamos orar nesse instante, encerrando assim esse tempo. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem permitido a nós em ouvir a tua voz. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus servos que o Senhor usou nestas semanas e durante todo este mês assim o Senhor usará. Muito obrigado, ó Pai, porque a tua palavra nos ensina. Que o Senhor continue assim instruindo, exortando as nossas vidas e as nossas famílias. Ó Deus, que em nome de Jesus, apesar de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, que o Senhor conforte cada coração e traga a paz necessária para cada coração. Não permita, Senhor, que as angústias dos nossos dias desestabilizem os nossos queridos e as suas famílias, ó Pai. Não permita que adentre nos seus lares ansiedade tal que atrapalhe os relacionamentos conjugais, relacionamento de pais e filhos. Sê, Senhor, com o teu povo. Guia, Senhor, protege e orienta, dê a paz tão necessária que nós carecemos. Por tudo isso, nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos e queridas, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a comunhão, a direção, a instrução e a paz do Espírito Santo estejam em seus corações hoje e até o dia glorioso da volta do nosso Senhor Jesus. Amém.